Existe uma força invisível que emana de certas pessoas e faz com que todos ao redor sintam uma atração inexplicável, quase magnética. Não é beleza física, não é status social, não é charme fabricado ou técnica aprendida. É algo muito mais profundo, algo que opera no nível da alma e que Jung chamaria de a luminosidade do self integrado. Essa energia não pode ser fingida, porque ela nasce de um lugar que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando, o encontro com a própria sombra. Quando você finalmente olha para dentro e confronta tudo aquilo que rejeitou em si mesmo, algo acontece no campo invisível ao seu redor. As pessoas sentem. Elas não sabem explicar, mas sentem. É como se você tivesse atravessado um portal e voltado transformado, carregando uma frequência diferente. Essa frequência é real. Ela afeta corpos, mentes e almas ao seu redor. E o mais perturbador, você já teve acesso a ela, mas foi ensinado a desligar essa fonte. Hoje, você vai lembrar como religá-la. Mas antes, precisa entender o que realmente está acontecendo quando alguém brilha sem esforço. A verdade que ninguém te contou é que você foi treinado desde criança para desligar essa energia. Seus pais, professores, a sociedade inteira conspirou inconscientemente para fazer você acreditar que ser aceito significava se esconder. Cada vez que te disseram não seja assim, controle-se, seja normal, eles estavam cortando sua conexão com o self. Jung descobriu que o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é violentamente rejeitado pela psique coletiva. Por quê? Porque quando alguém desperta, sua mera presença expõe a mentira que os outros vivem. Você se torna um espelho ambulante, e as pessoas odeiam espelhos, mas também amam, porque no fundo, todos querem acordar. Então elas se aproximam de você com uma mistura de fascínio e medo, atraídas por algo que não conseguem nomear. Essa atração não é sobre você ser agradável, é sobre você ser real. E a realidade assusta tanto quanto seduz. O problema é que você provavelmente ainda está usando máscaras. E elas estão te matando por dentro. Toda a máscara que você veste consome sua energia vital. Jung chamava isso de persona, a personalidade falsa que construímos para sobreviver socialmente. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. A persona não apenas esconde quem você é, ela literalmente drena sua força vital e projeta uma frequência de falsidade que os outros detectam inconscientemente. Você já conheceu alguém perfeito demais e sentiu um desconforto inexplicável? É isso. O inconsciente deles está gritando por libertação, e o seu inconsciente capta esse grito silencioso. Agora imagine o oposto. Alguém que integrou suas sombras, que não esconde suas cicatrizes, que fala sua verdade sem medo de rejeição. Essa pessoa emana uma energia completamente diferente. É quente, é magnética, é perigosa, porque verdade sempre é perigosa. Quando você para de gastar energia sustentando máscaras, algo extraordinário acontece. Toda aquela força reprimida volta para você e começa a brilhar através dos seus olhos, da sua voz, da sua presença. As pessoas começam a te olhar diferente. Mas você precisa passar por um portal antes. Esse portal é o encontro com sua sombra. E a sombra não é o que você pensa. Não é apenas seus defeitos ou suas partes ruins. A sombra, na visão junguiana, contém todo o potencial que você rejeitou para ser aceito. Sua agressividade saudável está na sombra. Sua sexualidade plena, na sombra. Sua grandeza, seu brilho, sua ousadia, tudo na sombra. Porque quando criança, você percebeu que ser grande demais incomodava. Então você se fez pequeno, você escondeu sua luz. E agora vive se perguntando por que ninguém te nota. A ironia cruel é que quanto mais você tenta ser notado através de técnicas externas, mais invisível você se torna. Porque você está operando da persona, não do self. Mas quando você desce ao submundo interior e resgata os pedaços de alma que deixou para trás, quando você integra o monstro que achou que era, algo mágico acontece. Você se torna inteiro. E a inteireza é irresistível. As pessoas não sabem por que querem estar perto de você. Elas apenas sabem que precisam.
E isso não é manipulação, é autenticidade em sua forma mais pura. Mas como você faz essa descida? A primeira etapa é brutal. Você precisa admitir que está vivo, mas não está vivendo. Você respira, come, trabalha, mas há uma sensação persistente de estar desconectado, como se assistisse sua própria vida através de um vidro. Jung chamava isso de perda da alma, quando você está tão identificado com a persona que esquece quem é por baixo dela. E o corpo sabe. A ansiedade que você sente é o corpo implorando por autenticidade. A depressão é a psique desligando, porque a energia não flui mais. Você está preso em um papel que não é seu, vivendo uma vida que não escolheu, seguindo regras que nunca questionou. E quanto mais tempo você permanece nesse estado, mais sua energia vital diminui. As pessoas ao seu redor captam essa morte lenta. Elas se afastam, não por maldade, mas porque inconscientemente sentem que você não está realmente presente. Você virou um fantasma habitando um corpo. A boa notícia? A alma não morre facilmente. Ela envia sinais, sonhos perturbadores, crises existenciais, encontros estranhos que te fazem questionar tudo. Esses são chamados da sombra. E ignorá-los tem um preço muito alto. Você quer saber qual? O preço de ignorar a sombra é viver como um mendigo sentado em cima de um baú de ouro. Você tem acesso a uma fonte inesgotável de poder, carisma e presença, mas escolhe viver na superfície, mendigando aprovação e validação externa. Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência aparece em sua vida como destino. Isso significa que tudo que você rejeita em si mesmo começa a se manifestar no mundo externo de formas cada vez mais dolorosas. Você atrai relacionamentos tóxicos porque não integrou sua própria toxicidade. Você se sente usado porque não honra seu próprio valor. Você é invisível porque escondeu sua luz. A sombra não desaparece quando você a ignora. Ela cresce. E quanto maior ela fica, mais energia ela consome, até que você se torna uma casca vazia operando no automático. Mas aqui está a reviravolta. A sombra também contém seus maiores tesouros. Todo o poder que você atribuiu aos outros está na sua sombra. Toda a qualidade que você admira em pessoas magnéticas está adormecida dentro de você. A jornada não é se tornar alguém novo, é resgatar quem você sempre foi antes de aprender a ter medo. E essa jornada começa com uma decisão perigosa. A decisão é esta: você está disposto a descer? Porque não existe atalho. Você não vai encontrar essa energia em cursos de alta performance ou técnicas de persuasão. Você não vai descobri-la em afirmações positivas ou visualizações. Essas ferramentas funcionam, mas apenas na superfície. A verdadeira transformação, aquela que faz pessoas gravitarem em sua direção sem entender por quê, acontece no submundo. E o submundo é habitado por tudo que você rejeitou. Seus medos, suas vergonhas, suas raivas reprimidas, seus desejos proibidos, suas ambições escondidas. Jung passou anos estudando o inconsciente e descobriu algo perturbador. A maioria das pessoas prefere viver uma vida medíocre a enfrentar o que está escondido dentro delas. Por quê? Porque o encontro com a sombra exige que você admita que estava errado sobre si mesmo, que você não é tão bom quanto fingia ser, mas também não é tão ruim quanto temia. Você é humano, complexo, contraditório. E quando você abraça essa complexidade, quando para de lutar para ser perfeito e aceita ser real, algo se rompe. As correntes invisíveis se quebram e a energia que estava presa explode. As pessoas sentem essa explosão e começam a orbitar ao seu redor. Aqui está o segredo que os gurus de carisma não vão te contar. Você não precisa aprender a ser interessante. Você precisa desaprender a ser falso. Toda a técnica de comunicação, todo truque de linguagem corporal, toda a estratégia de influência é apenas uma camada adicional de persona. E quanto mais camadas você adiciona, menos autêntico você se torna. Jung observou que as pessoas mais magnéticas da história não eram aquelas que dominavam técnicas sociais, mas aquelas que tinham coragem de ser totalmente elas mesmas, mesmo quando isso significava rejeição. Pense em artistas, líderes espirituais, revolucionários.
Todos eles carregavam uma energia inegável, porque viviam de dentro para fora, não de fora para dentro. Eles acessaram algo proibido, a verdade nua e crua de quem eram, sem filtros, sem desculpas. E essa verdade é magnética porque é rara. Vivemos em um mundo de máscaras. Então, quando alguém tira a sua, é como ver o sol pela primeira vez após anos de escuridão. Mas tirar a máscara não é um ato de coragem isolado. É um processo. E esse processo tem etapas específicas que você precisa atravessar se quiser despertar essa energia dentro de você. A primeira etapa é o reconhecimento arquetípico. Jung descobriu que existem padrões universais de energia na psique humana. Ele chamou de arquétipos: o herói, o sábio, o amante, o rebelde, a sombra. Cada um de nós carrega todos esses padrões, mas a maioria está adormecida ou reprimida. Quando você começa a reconhecer quais arquétipos você rejeitou, você começa a entender por que se sente incompleto. Talvez você tenha reprimido o guerreiro porque te ensinaram que a agressividade é ruim. Agora você se sente impotente e invisível. Talvez você tenha escondido o amante porque te disseram que desejo é pecado. Agora você se sente morto por dentro. A jornada é reativar esses arquétipos, não de forma inconsciente e destrutiva, mas integrada e consciente. Quando você faz isso, você deixa de ser unidimensional e se torna multidimensional. As pessoas sentem essa profundidade. Elas não conseguem te encaixar em uma caixa. Você se torna imprevisível, fascinante, impossível de ignorar. Porque você não é apenas uma pessoa. Você é um cosmos inteiro. E isso assusta e atrai simultaneamente. Mas há um perigo nesse despertar que você precisa conhecer antes de continuar. O perigo é a inflação do ego. Quando você começa a despertar essa energia e percebe o efeito que tem sobre os outros, o ego pode sequestrar o processo. Você pode começar a usar essa energia para manipular, controlar, alimentar sua vaidade. Jung alertava sobre isso constantemente. O encontro com o self pode tanto libertar quanto inflar. A diferença está na intenção. Se você busca essa energia para se sentir superior, você está apenas criando uma nova máscara, mais sofisticada, mas ainda falsa. E as pessoas vão eventualmente sentir isso. Mas se você busca essa energia para se tornar verdadeiramente você mesmo, para viver com integridade, para contribuir com sua verdade única para o mundo, então você está no caminho correto. A pergunta que você precisa se fazer agora, brutalmente honesto, é: por que você quer essa energia? Para impressionar? Para ser admirado? Para compensar inseguranças? Ou para finalmente parar de trair quem você é? Não existe resposta errada, mas existe resposta falsa. E se você mentir para si mesmo neste momento, todo o resto será construído sobre areia. Então, respire, olhe para dentro e responda com a verdade, porque a próxima etapa só funciona se você estiver vindo do lugar certo. Assumindo que você está vindo da intenção correta, a próxima etapa é a descida consciente. Isso significa criar momentos deliberados de introspecção, onde você para de fugir de si mesmo e finalmente senta com quem você é. Jung praticava o que chamava de imaginação ativa, um diálogo consciente com os conteúdos do inconsciente. Você pode fazer isso através de escrita, meditação, arte, ou simplesmente sentando em silêncio e permitindo que pensamentos e imagens surjam sem censura. O objetivo não é analisar ou julgar, é apenas observar, ver, reconhecer. Ah, então é isso que eu escondi. É assim que eu realmente me sinto. É isso que eu realmente quero. E quando você vê sem julgamento, algo milagroso acontece. A energia presa naquele conteúdo se libera e volta para você. É como resgatar pedaços da sua alma que estavam presos em dungeons internos. Cada pedaço que você resgata, você se torna mais inteiro. E quanto mais inteiro você fica, mais poderosa sua presença se torna. As pessoas começam a te procurar sem saber por quê. Elas dizem coisas como: não sei, você tem algo diferente. E você tem. Você está se tornando real. Mas a jornada não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando. E a próxima fase,
vai desafiar tudo o que você acredita sobre si mesmo. A próxima fase é a integração da sombra moral. Até agora falamos sobre resgatar qualidades reprimidas. Mas e quanto aos aspectos que você realmente despreza em si mesmo? Aqueles pensamentos que te envergonham, aqueles impulsos que te fazem questionar se você é uma boa pessoa, aquela raiva, aquela inveja, aquela parte egoísta e mesquinha. Jung dizia algo radical. Você precisa abraçar até isso. Não agir sobre, mas reconhecer. Porque quando você rejeita completamente uma parte de si mesmo, você projeta ela nos outros e vive em guerra com o mundo. Você vê inimigos em todo lugar. Você julga compulsivamente. Você se sente moralmente superior, mas vazio por dentro. A verdadeira integração exige que você admita: sim, eu também sou capaz disso. Sim, eu também tenho esse lado escuro. E isso não me torna mal, me torna humano. Quando você para de lutar contra a sua própria humanidade, uma paz profunda emerge. E essa paz é sentida por todos ao seu redor. Você deixa de ser julgador e se torna compassivo. Você deixa de ser rígido e se torna fluido. E, ironicamente, é nesse estado de aceitação total que você se torna mais ético, não menos, porque você não está mais agindo por medo ou culpa. Você está agindo por escolha consciente. E as pessoas confiam em quem faz escolhas conscientes. Elas se sentem seguras perto de você. Mas aqui está a urgência que você precisa entender. Esse trabalho não pode ser adiado. Cada dia que você passa vivendo através da persona é um dia em que sua energia vital diminui. Jung observou que muitas pessoas chegam à meia-idade em profunda crise existencial. A famosa crise da meia-idade, não porque envelheceram, mas porque passaram décadas traindo a si mesmas. E o inconsciente cobra o preço. Doenças psicossomáticas, depressão súbita, relacionamentos que desmoronam, carreiras que deixam de fazer sentido. Tudo isso são sintomas de uma alma que não está mais disposta a viver na prisão da persona. E quanto mais você ignora esses sinais, mais alto eles gritam. Até que eventualmente você não tem mais escolha. Você é forçado a acordar através de uma crise, mas não precisa ser assim. Você pode escolher despertar agora, voluntariamente, conscientemente. Você pode escolher descer ao seu próprio submundo antes que ele invada sua vida de forma destrutiva. E quando você faz essa escolha, quando você pega a lanterna e desce as escadas em direção à sua própria escuridão, você descobre algo surpreendente. A escuridão não é tão assustadora quanto parecia. Na verdade, ela estava esperando por você. Ela tem presentes para te dar. Os presentes da sombra são poderes que você atribuiu aos outros a vida inteira. Sabe aquela pessoa que você acha incrivelmente confiante? Essa confiança está na sua sombra. Aquela pessoa que fala a verdade sem medo, essa coragem está na sua sombra. Aquela presença magnética que você tanto admira, está dormindo dentro de você, esperando ser reivindicada. Jung dizia que tudo que você vê nos outros e julga como extraordinário é, na verdade, uma projeção de conteúdos não integrados da sua própria psique. Isso significa que você já tem acesso a tudo que você admira. Você só precisa trazer isso de volta para casa. E quando você faz isso, quando você para de buscar fora o que está dentro, uma transformação radical acontece. Você para de ser um seguidor e se torna uma fonte. As pessoas param de te ver como mais um rosto na multidão e começam a te ver como alguém único, porque você é. Cada ser humano carrega uma combinação única de arquétipos, experiências e dons, mas a maioria enterra essa singularidade debaixo de camadas de conformidade. Quando você remove essas camadas, quando você permite que sua essência brilhe sem filtros, você se torna inesquecível. E isso não é arrogância, é autenticidade. E autenticidade é a moeda mais valiosa em um mundo de imitações. Agora, algo profundo precisa ser dito. Essa jornada dói. Vai doer. Porque você vai descobrir que muito do que você acreditou sobre si mesmo era mentira. Você vai perceber quantas decisões você tomou baseado no medo, não no amor. Quantos sonhos você abandonou para ser aceito. Quantas vezes você traiu sua própria verdade para evitar conflito. E vai doer ver isso. Vai doer reconhecer os anos perdidos. Mas Jung nos lembra,
Não há nascimento de consciência sem dor. O sofrimento não é o problema. O sofrimento inconsciente é o problema. Quando você sofre sem entender por quê, você se torna vítima. Mas quando você escolhe conscientemente atravessar a dor da autotransformação, você se torna herói da sua própria jornada. E as pessoas sentem a diferença. Elas sentem que você não está vivendo no automático. Elas sentem que você escolheu despertar. E isso inspira algo nelas, mesmo que inconscientemente. Porque todo mundo quer acordar, mas poucos têm a coragem. Quando você se torna alguém que teve essa coragem, você naturalmente se torna um farol. E faróis atraem navegantes perdidos. Mas você não pode ser farol se ainda está perdido na sua própria escuridão. Então a jornada continua. E a próxima etapa é sobre ação consciente. Integração sem ação é apenas terapia interminável. Jung era claro: o trabalho interior precisa se manifestar no mundo exterior. Depois que você descobre quem você é, você precisa viver como quem você é. E isso significa tomar decisões alinhadas com seu self, não com sua persona. Significa dizer não para coisas que drenam você, mesmo que isso decepcione outros. Significa dizer sim para coisas que te assustam, mas que ressoam com sua verdade profunda. Significa parar de viver de forma reativa e começar a viver de forma criativa. Cada ação autêntica que você toma reforça sua energia interna. Cada vez que você honra sua verdade, você se torna mais magnético. Por quê? Porque a ação autêntica gera um campo de integridade ao seu redor. As pessoas sentem que você não está fingindo, você não está performando, você está simplesmente sendo. E ser é infinitamente mais poderoso que parecer. Mas aqui está o desafio. Você vai enfrentar resistência. Amigos que preferiam a versão antiga de você. Familiares que não entendem sua transformação. Colegas que se sentem ameaçados pela sua autenticidade. Essa resistência é inevitável. E como você lida com ela, determina se você completa a individuação ou volta para a prisão da conformidade. Lidar com resistência externa exige que você cometa um ato proibido. Você precisa decepcionar pessoas. Precisa aceitar que nem todos vão aprovar sua jornada. Alguns vão te julgar, outros vão te abandonar. E uma parte de você vai querer voltar, vai querer ser pequeno novamente para manter a paz. Mas Jung nos avisa: a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. Se você volta agora, se você abandona sua individuação para manter relacionamentos baseados em falsidade, você vai morrer lentamente por dentro. E a parte trágica é que as pessoas vão sentir isso. Elas vão sentir que você traiu a si mesmo. E inconscientemente elas vão te respeitar menos. Porque no fundo, todo mundo sabe que viver na verdade requer coragem. E quando você demonstra essa coragem, mesmo aqueles que te julgam secretamente te admiram. Então o caminho é claro. Você precisa escolher sua alma sobre a aprovação alheia. Você precisa escolher sua verdade sobre o conforto da conformidade. E quando você faz essa escolha, quando você atravessa o fogo da rejeição e sai do outro lado ainda comprometido com quem você é, algo alquímico acontece. Você se torna inquebrantável. E pessoas inquebrantáveis têm um magnetismo impossível de ignorar. Mas aqui está algo que poucos entendem. A individuação não tem fim. Você não chega lá e para. O self não é um destino, é um processo vivo, em constante desdobramento. Jung passou a vida inteira em sua própria jornada interior e nunca afirmou ter completado o processo. Por quê? Porque cada camada que você integra revela uma camada mais profunda. Cada sombra que você abraça revela outra sombra mais sutil. A jornada é um espiral infinito de autodescoberta. E isso é lindo, não desanimador, porque significa que você nunca para de crescer. Você nunca para de se tornar mais você. E quanto mais você se aprofunda, mais magnética sua presença se torna. Você se torna como um poço infinito. As pessoas podem beber da sua essência e nunca chegar ao fundo. Elas se sentem nutridas pela sua presença porque você está conectado a algo maior que seu pequeno ego. Você está conectado ao self, à totalidade da psique. E através de você, elas tocam essa totalidade também. Essa é a verdadeira atração.
Não é sobre você ser especial. É sobre você ser um portal para algo universal. E qualquer pessoa pode se tornar esse portal. Qualquer pessoa que tenha coragem de descer, integrar e viver autenticamente. A questão é, você vai? O tempo está passando. E eu não estou falando sobre idade ou oportunidades externas. Estou falando sobre a urgência da alma. Há algo dentro de você que está implorando para nascer. Um potencial que quer se manifestar. Uma verdade que quer ser vivida. E cada dia que você adia esse encontro, é um dia em que você vive abaixo do seu poder real. Você sente isso, não sente? Aquela inquietação, aquele vazio que nenhuma conquista externa preenche. Aquela sensação de estar vivendo no piloto automático. Isso não é depressão. É o chamado da individuação. É sua alma te dizendo, ainda não terminamos. Você ainda não é quem você veio aqui para ser. E você pode continuar ignorando. Pode continuar buscando soluções externas para um problema interno. Pode continuar tentando se consertar, quando na verdade você não está quebrado. Você está apenas adormecido. Ou você pode agora, neste momento, fazer uma escolha diferente. Você pode decidir que a partir de hoje, você vai parar de trair quem você é. Você vai parar de viver para os outros e começar a viver para a sua própria alma. Você vai descer, vai integrar, vai emergir transformado. E quando você fizer isso, quando você finalmente se tornar quem você sempre foi, as pessoas vão sentir. E elas vão se aproximar. Não porque você aprendeu truques, mas porque você se tornou real. Essa energia que você busca, a que faz pessoas se sentirem inexplicavelmente atraídas por você. Não é um truque, não é uma técnica, é o resultado natural de viver com integridade psíquica. É o que acontece quando você para de fragmentar sua alma entre máscaras e se torna inteiro. Jung dedicou sua vida a mapear esse território, e o que ele descobriu é simples e revolucionário. Você já tem tudo o que precisa. Você só precisa resgatar o que foi perdido. Precisa abraçar o que foi rejeitado. Precisa integrar o que foi negado. E quando você faz isso, quando você se torna o self integrado, você não precisa mais buscar energia fora. Você se torna a fonte. E as pessoas naturalmente orbitam ao redor de fontes. Elas vêm beber, vêm se aquecer, vêm se lembrar de que elas também podem despertar. Esse é o verdadeiro poder, não dominar outros, mas inspirá-los a se tornarem inteiros também. E tudo isso começa com uma decisão. A decisão de parar de viver na superfície e mergulhar nas profundezas da sua própria alma. O submundo está te esperando. Os tesouros estão escondidos lá. E você tem a chave. Sempre teve. A jornada para se tornar quem você é não termina nunca. Ela apenas se aprofunda infinitamente. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também.